Podemos voltar ao passado? Fisicamente, a ciência nos diz que é impossível. Nós não reagimos aos fatos que acontecem em nossas vidas, e sim ao significado que damos para esses fatos. Se a gente não pode voltar no passado, o que podemos fazer para o futuro? Já parou para pensar no que quer dizer a palavra ressignificar? Verbo transitivo direto. Atribuir um novo significado a, dar um sentido diferente a alguma coisa. Tudo que acontece, de algum modo, serve para entendermos quem somos e ressignificar nossas vidas. Será que não temos noção do quão grande é a nossa força de fazer bem? E se não precisássemos esperar algo de ruim acontecer para prestarmos mais atenção agora? E se conseguíssemos pensar no futuro com todo o nosso potencial de realização? O que faríamos diferente do que temos feito? As marcas dos fatos nos fazem olhar para o outro, nos fazem olhar para dentro de nós. A força que muitas vezes buscamos externamente está do lado de dentro. Pense no ressignificado do mundo e descubra o que desperta sua força. O que podemos fazer hoje para que no futuro não precisemos querer voltar ao passado? Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria, isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS, só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria a guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank, o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O que você faria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber
o que iria acontecer se eu tivesse esse poder. Mas se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer se eu tivesse esse poder. O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora.